Queridos irmãos, dando então continuidade na nossa última aula, nós falamos aqui dentro desse mesmo assunto, mas concluímos aqui falando que muitas pessoas só conhecem a Deus na hora da dor, do sofrimento, do abandono, e, e nessa hora nós precisamos estar aptos a anunciar Cristo para eles. Mas aí vem a pergunta, mais uma vez reiterando por que a presença de um capelão visitador é tão importante entre os que adoecem. Por quê? Porque o capelão representa a esperança para aquele que está desesperançoso. Então, para que nós possamos ter um trabalho de qualidade, um ministério aprovado, não somente por Deus, claro que é o principal, mas também pelas pessoas das quais nós estamos prestando esse trabalho, nós precisamos observar algumas coisas. É importante a presença do capelão, mas esse capelão precisa ser uma pessoa preparada. Ele precisa ter condições que realmente falem à altura dessa tarefa tão maravilhosa e tão gloriosa que é o trabalho da capelania. Então, como nós devemos de fazer esse trabalho? Não basta somente estar junto com as pessoas que estão adoecidas, mas exige um preparo. Então vamos lá, para o preparo do capelão ou do visitador ou da capelã. Não é simplesmente ir até os locais onde existe a necessidade, como eu já falei, mas vamos lá. É imprescindível na vida de um capelão ou do visitador voluntário, é imprescindível que ele tenha uma vida de oração. Ele precisa ter uma vida de jejum. E ele precisa também ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque é um trabalho que exige fé, um trabalho que exige ação, e também um trabalho que muitas vezes travamos batalhas no mundo espiritual contra as forças do inimigo da nossa alma. Eu digo aqui que nós precisamos de oração, por quê? Porque a oração, ela não muda o céu. Você sabia disso? O céu é perfeito. No céu não tem doença, no céu não existe necessidade, no céu não existe sofrimentos, internamentos, pacientes e muito menos óbitos. No céu, tudo é perfeito, mas quando nós oramos, nós pedimos que venha a nós o teu reino, ou seja, nós queremos atrair o céu. E um capelão sem essa vida de oração é uma pessoa que ele não tem intimidade com Deus. Não existe um outro meio mais prático, mais simples e, por que não dizer, objetivo e com resultados do que uma vida de oração. Claro que muitas pessoas perderam a fé e esqueceram. E eu recomendo você que quer fazer o trabalho de capelania a se perguntar a si próprio: você ainda acredita no poder da oração? Você ainda acredita que Deus ouve a oração? E melhor ainda, você acredita no poder da oração, que Deus ouve a oração e que Deus responde à oração? Então, um capelão, ele precisa de ter uma vida de oração, uma vida de intimidade. Esse exemplo nós temos do próprio Jesus. Jesus, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Agora você olha a vida de Jesus nesse mundo, é uma vida, um ministério pautado e regado na oração. Jesus tinha uma vida contínua de oração. Enquanto os discípulos dormiam lá no Getsêmani, Jesus precisava de um apoio, sabia disso? Um apoio espiritual, por que não dizer um apoio de uma capelania naquele momento? Mas o que os seus discípulos fizeram? Eles dormiram. Jesus veio, falou com eles, novamente foi orar e eles dormiram novamente. Jesus veio e disse: não podeis velar nenhuma hora comigo? Então, um capelão, um visitador, uma capelã, ele precisa ter uma vida de oração. Porque é essa vida de oração que vai trazer a ele a intimidade com Deus. E quanto mais você ora, mais você se enche de Deus. Pastor, eu não ganho nada quando eu oro.
eu não ganho nada, dói o joelho, dói o cotovelo. Quem ora de madrugada sabe que a gente está cansado e às vezes ora com as mãos assim, né? E pega no sono, já aconteceu comigo várias vezes, né? E aí você acorda até com dor nas costas, mas o importante é que você está ali, você está buscando. Uma vida de oração também não deve ser uma penitência, porque oração não é penitência. Oração é uma dádiva, é um presente, onde nós desfrutamos o relacionamento espiritual com Deus, verbalizando nossas necessidades, nossos questionamentos e também nossos anseios. Então, se eu vou visitar um paciente amanhã, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar antes, porque eu não sei o que eu vou encontrar pela frente. Ninguém deixa para municiar o armamento na zona de tiro numa guerra. Já precisa estar com seu armamento municiado, preparado, abastecido. Assim é o visitador. E a palavra de Deus ensina: orai sem cessar. O próprio apóstolo Paulo diz assim: por causa disso me ponho de joelho, por causa de vós. Então, nós precisamos de ter uma vida na oração, porque há coisas na capelania que você não vai conseguir com uma, com duas, com três, com 4 visitas, mas às vezes uma única oração é suficiente para mudar. Eu tenho um amigo que diz assim: tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Pessoas que oram são pessoas que têm mais fé, pessoas que têm mais intimidade, pessoas que têm crédito. E essa vida de oração te leva a você viver nesse hábito. Não é simplesmente prática, mas é no hábito da oração. E aí quando você vai orar por um enfermo, por exemplo, você também tem que saber como você vai fazer, como que você vai orar. Eu vi pessoas que começam a orar por pessoas que estão hospitalizadas e não tem o preparo, não tem intimidade, na hora da oração não tem argumento, né? Se confunde, fala de coisas que não tem nada a ver. Então, um capelão visitador precisa ter uma vida de oração. Nunca esqueça que grandes batalhas serão vencidas através da oração. Segundo, jejum. Não devemos jejuar no dia da visitação, porque um ambiente hospitalar tem pessoas que não suportam o ambiente. Tem visitadores que gostariam muito de visitar, mas às vezes não pode ver sangue. Aí já está fraco, porque está jejuando. Vê o sangue que não pode ver, vai acontecer o quê? Ele vai acabar precisando de atendimento médico. Então, precisamos de ter uma vida de oração e jejum, mas nunca jejuar no dia da visitação. Devemos de ter depósito antes. E por que jejuar? Lembra da palavra de Deus? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra hostes espirituais da maldade. Então, o jejum te dá asas espirituais para se aproximar mais de Deus e alcançar o que você necessita para a sua e principalmente para a vida daquele que está adoecido. O capelão, o visitador, também precisa de leitura da palavra de Deus. Por que precisa de leitura da palavra de Deus? Primeiro, você vai encontrar pessoas que estão cheias de questionamentos. Pessoas que precisam de respostas que o médico não deu, a enfermeira não deu, a família não deu, mas eles estão se indagando em todo o tempo. Então, a palavra de Deus, ela é a resposta de tudo. A palavra de Deus é a resposta de tudo. E um visitador sem oração, sem jejum, sem leitura da palavra de Deus, vai explicar o que para a pessoa? E no hospital, o capelão vai ouvir muitas dessas perguntas. Por que isto está acontecendo comigo? Daqui a pouco eu vou falar sobre a visão do sofrimento, eu vou dizer sobre isso daí. Fique atento nas próximas aulas. Mas então o capelão, se ele começar a aplicar o seu ponto de vista, ele pode confundir o paciente e se confundir também. Mas a palavra de Deus tem resposta para tudo. Quantas vezes nós precisamos nos calar e simplesmente ler a palavra? A importância da leitura da palavra de Deus é que o paciente diz assim, o senhor lê um texto sagrado para mim? Ou o próprio capelão diz assim,
Quer que eu leia uma palavra para você? Aí o paciente diz sim. Aí você não sabe o que é que você vai ler. E em caso de pacientes internados, existem referências bíblicas específicas para serem lidas neste momento. Eu recomendo a você que está assistindo essa aula e fazendo parte, como aluno deste curso, que você adquira uma Bíblia de visitação, que é chamada a Bíblia com promessas. E todas as promessas são grifadas, porque você não corre o risco de, no momento da oração, você ficar meio nervoso e ler uma palavra. Por exemplo, o paciente quer que você leia um versículo. Daí você abre lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Uma história linda, maravilhosa, do rei Ezequias, mas você não se preparou, você não leu, você não sabe o que você vai ler. E aí você pega e lê o primeiro versículo: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Como que você acha que esse paciente vai receber isso? Como que esse paciente vai acreditar em você? Porque você acabou de ler que é para ele pôr em ordem a casa dele, porque ele vai morrer e não vai viver. Quando na verdade você poderia ter lido o Salmo de número 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição. Você poderia ler Mateus 21, 22, e tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Você podia ler Tiago 5,17, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, ou 19, uma coisa assim. Agora me fugiu até o versículo, por isso que é bom, né? Aula de espontaneidade aqui. Mas então você poderia ler um versículo que corresponda com a necessidade do paciente. Você pode ler Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão o demônio, falarão novas línguas. E ali na paz assim, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você pode ler palavras no evangelho, quando Jesus disse assim: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus, lá na ressurreição de Lázaro. Então o visitador ele tem que ter uma vida de oração, intimidade com Deus, para não ser pego de surpresa em nada, uma vida de jejum, de preparo para possíveis conflitos espirituais, que pode acontecer de você se deparar com pessoas possessas de demônios. Eu falo aqui numa aula sobre a possessão demoníaca dentro de hospitais, que os médicos chamam de comportamento estranho. Então, tem que ter oração, tem que ter jejum e tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Você não pode pegar a Bíblia simplesmente, abrir e ler um versículo. Você precisa estar preparado, sabendo que você vai entregar para a pessoa da palavra de Deus. Eu lembro-me muito bem que uma vez visitei um pastor. Esse pastor, infelizmente, partiu para a eternidade. Era paciente lá no hospital. Eu digo, infelizmente, pela condição de ter perdido a sua vida, encerrou os dias na terra. Mas como era um homem de Deus, cheio de fé, glória a Deus, porque deu entrada no paraíso. Mas uma pessoa foi visitar ele, e ele sendo um pastor, e a pessoa despreparada, leu uma palavra na Bíblia de sentença, de juízo, e ele ficou muito, ele foi atingido com aquela palavra, ele ficou inseguro. E aí eu passando visita de quarto em quarto, quando me encontrei com ele, imediatamente disse: pastor Marcos, que bom que o senhor veio aqui. Uma dessas pessoas que faz as visitas, pedi para ler um texto para mim, sabe como é que eu estava querendo receber uma palavra, e ele me leu um texto de sentença, de juízo. Será que Deus se irou comigo? Será que eu estou sofrendo uma punição de Deus? Eu imediatamente disse: não, pastor, o que o senhor infelizmente recebeu foi uma pessoa despreparada no quesito de textos sagrados para o local, a hora e a situação exata. Vou dar um exemplo. Você vai apresentar uma criança na Bíblia. Que texto que você vai ler? Você vai ler lá o Salmo 127, o Salmo 128.
Se é um menino, você pode ler lá Lucas 1:66, né? Quem será, pois, este menino? Um exemplo. E a mão do Senhor estava com ele, né? Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. Jeremias 1:5, Deus no processo formativo. Salmo 139. Mas já pensou você ler lá, e foi crucificado um à direita, um à esquerda, na apresentação de uma criança? Então, para cada situação tem um texto. A ceia, por exemplo, todos nós sabemos que no culto de ceia, nós lemos o livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a seguir. Você não vai ler lá, e o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, no culto de ceia. Você não vai ler também lá, eis que traga um dilúvio sobre a face da terra, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Você vai ler lá a última Páscoa, você vai ler lá o cenáculo preparado, o momento de Jesus com os seus discípulos, o que o apóstolo Paulo ministra. Então, para cada situação, você precisa ter o texto para aquela situação. Depois eu passo umas referências para vocês. Então, o conhecimento da Bíblia é isso. Por quê? Porque é um trabalho que exige fé e exige ação. E que muitas vezes travamos batalhas no mundo espiritual contra forças do inimigo. Uma pessoa que está no leito, a mente dela está bombardeando o seu ser. A mente dela está ali lutando contra ela mesma. Olha, esse problema é grave, você não vai sair, para você chegou o fim, você está por um triz. Olha, aí vem uma pessoa despreparada e entrega uma mensagem que para uma outra situação, quando deveria estimular fé, quando deveria estimular esperança, quando deveria invocar a cura, se Deus quiser curar ou não, isso é com Deus, mas a nós cabe fazermos o que fomos chamados. Estamos ali em nome do Senhor para ministrar vida, para ministrar esperança, para ministrar fé, para ministrar possibilidade de conquista. Então, um visitador, um capelão despreparado, ele pode pôr um paciente em ato desesperador. Por quê? Porque recebe uma palavra contrária à expectativa. Ok? Então, outra coisa. O visitador e o capelão, ele precisa de ter certeza da chama que arde no seu coração para esta missão. Se você não pode, vou repetir, não pode ver sangue, não pode ver fezes, não pode ver urina, não pode ver secreção nasal, não pode ver curativo, não pode ver gente morrendo, não pode ver gente morta, porque morrendo é uma coisa, morta é outra. Não pode ver gente entrando com fraturas expostas. No hospital tem isso. Então, você não foi chamado para esse tipo de trabalho. Você não foi chamado para... Note que o texto que eu li de Mateus 25, o Senhor fala ali de prisão, o Senhor fala ali de doença, de hospitais, o Senhor fala ali também de fome, o Senhor fala de sede. Procure encontrar a área que o Senhor te chamou para que você exerça uma capelania de qualidade dentro da chama que o próprio Deus colocou no teu coração. Quem sabe você não pode visitar pacientes sangrando, mas você pode visitar o encarcerado, você pode visitar uma cadeia pública, você pode visitar um ambiente de recuperação de menores infratores, ou quem sabe você pode visitar os albergues, ou quem sabe você pode fazer capelania nas capelas funerárias que existem em todas as cidades, nos cemitérios, porque hoje em dia muitas pessoas não recebem esse alento, essa pessoa que pode ministrar uma palavra de Deus no momento de tanta dor, sofrimento e luto. Lembra que eu disse? Muitos só conhecerão a Deus em momentos de dor, sofrimento e luto ou morte. Então é para isso que você precisa saber a certeza da sua missão. Olha, eu fazendo curso de capelania, eu achei que eu tinha vocação para o hospital, mas sempre tive medo de agulha, não posso ver soro, não posso ver sangue. Então, querido irmão, querida irmã, você foi chamado para outra capelania. Aceite o que Deus te deu e trabalhe com a ferramenta que você recebeu do Senhor, pois cada ferramenta existe para um tipo correto de trabalho. Seja você uma ferramenta correta
para o trabalho correto. Certeza daquilo que Deus me chamou é o ingresso para o sucesso no ministério que eu vou exercer. Outra coisa, o capelão visitador precisa saber interagir com o visitado. Precisa saber como interagir e sempre conversar o assunto em pauta com aquele que está sendo visitado. E entrar com a palavra de Deus sem mudanças de assunto abruptos. Às vezes a pessoa acha que na primeira visita já vai evangelizar, já vai orar, fazer apelo, orar e ter um novo irmão em Cristo, numa visita de poucos minutos. E não é assim. A primeira visita pode ser apenas uma visita de contato visual. Você pode simplesmente se apresentar. Olá, boa tarde, eu sou o pastor Marcos, estou visitando aqui o hospital, trabalho na capelania, ou eu sou um voluntário da capelania nesse hospital, estou fazendo visita aos pacientes. Se você puder e quiser me ouvir, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Mas se prepare, porque ele pode dizer sim, mas também pode te dizer não. Na próxima aula, continuamos nesse tema.